e qual o objetivo dela, né? Que agora começou a gravação. O objetivo é justamente que a gente tenha esse primeiro contato, se conheça e comece, né, a entender um pouquinho o que é esse curso. Obviamente, a gente gostaria que esse encontro fosse feito presencialmente, com o calor da presença, né, que é muito diferente aqui da tela, mas dada a impossibilidade disso, aqui estamos e obrigado por estarem aqui, né? A gente fica muito feliz de receber vocês nesse ano que começa, né, para a gente. Então, a gente pensou fazer uma coisa muito simples nesse primeiro dia, né, nesse nosso primeiro encontro, que é basicamente nos apresentar um pouquinho do curso para vocês saberem quem são as professoras, né, que acompanharão vocês ao longo desse curso, e também deixar um espaço para vocês fazerem perguntas que vocês achem interessantes, dúvidas, né, e tudo mais, tá certo? Então, assim, tomando o privilégio da palavra de quem abre, nesse momento, né, meu nome é Nilceia, eu sou professora da área de espanhol há 11 anos já faz um tempinho, mas eu brinco que eu tenho muito mais tempo, já tenho tempo de aposentadoria, né, porque eu fiz a graduação, mestrado, doutorado, e continuei como professora na UFPR, então tenho uma trajetória de bastante tempo na universidade, e atualmente eu sou a coordenadora da área de espanhol. Então, todas as questões burocráticas que vocês precisem, qualquer dúvida, né, mais geral, que não caiba à secretaria, que seja relacionada ao nosso curso, vocês podem entrar em contato comigo, tá? O meu e-mail está aqui no chat para vocês. Então, e meu nome, eu escrevo porque ele é mais chatinho. Então, atualmente eu ocupo esse lugar e a gente vai revezando, né? Todas as colegas ocupam ele em algum momento. A pessoa que ocupa esse lugar tem o privilégio de fazer a organização das disciplinas, participar de reuniões, é bem legal, né? Dessa parte mais formal. No que cabe à questão acadêmica, a Bel entendeu a ironia, né? Super legal ocupar esse lugar. No que cabe à questão didática, né? Quem sou eu? Então, meu mestrado e meu doutorado são em literatura, mas eu sou, e trabalho também com tradução, mas vocês vão me encontrar sempre também como professora de línguas. Então, eu sou aquela professora camaleão que ocupa todos os lugares, né? Então, vocês vão me ver dando aula de língua, vão me ver em alguma disciplina de literatura e também atuando na área de tradução. Quando o Maurício estava falando com vocês, né? Ele falou que eu faço parte desse grupo de professores que oferece disciplinas na ênfase em tradução, e eu trabalho ultimamente com a tradução de autoras latino-americanas contemporâneas, tá? Que é meu tema de estudo mais frequente. Nas aulas de língua, esse semestre, eu estou com os níveis intermediários, então a gente não se encontra diretamente, mas, de novo, né, fico também à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem de mim. Bom, coisas de interesse geral, né, eu sempre falo nesse período também pandêmico, a casa passou a ser o espaço em que a gente dá aula, então, volta e meia aparece um pequeno por aqui, porque eu sou mãe de um menino de 6 anos, chamado Miguel, que adora participar das aulas também. Antes de continuar conversando com vocês um pouquinho mais sobre o curso, vou pedir para que as minhas colegas se apresentem. E aí vocês vão conhecendo cada uma de nós um pouquinho. Quem quiser seguir, por favor, meninas. A gente pode fazer igual a professora, então, vamos lá, com a professora que está, a Bel. Vamos lá, Bel. É que eu não aguento espaço vazio, sabe? Eu tenho essa mania, assim, alguém fala, quem quer falar, fica aquele silêncio, eu sou sempre a primeira que levanta a mão. Então, tá, mas se alguém quiser falar, por favor, na minha frente, né? Não por isso. Então, bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Isabel Jazinski,
A Nicéia falou que faz 11 anos, né? Eu fiquei pensando, puxa vida, eu já tenho 24 anos nessa instituição. Até a Nicéia foi minha aluna, né, Nicéia? A gente já nem vê passar o tempo, né? A Regina também, está junto de mão dada comigo, né, Regina? Estamos nós duas aqui. Eu tenho graduação aqui em mestrado na UFR, doutorado eu fiz na UFSC, sou da área de ensino das literaturas em língua espanhola, né, que nesse currículo novo a gente reuniu, né, a literatura espanhola e as literaturas hispano-americanas, a gente reconfigurou, né, antes eram separadas, agora a gente reuniu com o nome de literaturas hispânicas, né? Então a gente mudou a abordagem do ensino da literatura no curso de letras, né? Então faço parte do pequeno grupo, né, de professoras da literatura, e a gente, né, provavelmente vocês, não, acho que vocês ainda não vão fazer disciplina comigo, o pessoal que entrou no ano passado, que vai pegar a introdução às literaturas hispânicas em tradução, que é para o terceiro período, né? Então, que mais que eu posso dizer? Eu trabalho na graduação e na pós-graduação, tenho trabalhado mais com a literatura contemporânea, enquanto pesquisa, estudo, né? E a relação da literatura com a mobilidade, né? O exílio, as viagens, mobilidade num sentido amplo, inclusive entre linguagens, também é um campo de interesse da minha parte. E acho que é isso. Também posso disponibilizar o meu e-mail, caso tenham necessidade, né? Um e-mail que é um e-mail das disciplinas, e espero poder ajudar quando vocês precisarem, fico aqui à disposição. Né? Sou vice-suplente, né? Sou suplente da Nilcel, que significa que eu vou ser a próxima que vou ter o privilégio de ir para as reuniões, de organizar o cronograma da oferta. Nossa, então anseio por isso. Desculpa a ironia. Mas é isso, gente. Obrigada. Regina, vai você então agora? Posso ir, então. Eu sou Regina, eu sou uma curitibana meio falsificada. Eu nasci em Curitiba por uma opção de pai e mãe. Meus pais são da Galícia, e aí a minha irmã já é brasileira, e aí eles resolveram que eu tinha que nascer no Brasil. Então, minha mãe chegou grávida de navio em maio e eu nasci em junho. Eles queriam ter certeza que eu ia ser brasileira. Eu quase nasci no meio do caminho, e o que me deixava desesperada na minha infância, porque a minha irmã desapareceu no navio e todo mundo achou que ela tinha se afogado, pararam o barco e tal, mas ela estava tomando chá com um casal de argentinos que ela conheceu e, né, não se preocupou, e a minha mãe entrou em trabalho de parto. Conseguiram segurar, eu iria nascer francesa, porque o navio era francês, e isso, para mim, ia ser a maior tragédia da minha vida, porque Nuestra Senhora del Pilar não quer ser francesa, é uma rota aragonesa, né? E eu cresci entre os espanhóis aqui de Curitiba, então eu dancei no folclore galego, também dancei no folclore aragonês, né? Também no folclore andaluz, né? Nas sevilhanas, no flamenco. E então, só de pensar que eu poderia ter nascido francesa e Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira da Espanha, não queria ser francesa, imagina eu, Regina, que nem santa era. Né? Então, eu cresci assim que eu tinha um medo. E minha irmã falava, e você é quase francesa. E para mim isso era um terror. Eu sou essa pessoa que adora contar causos. Né? Estou na universidade, eu entrei um ano depois da Isabel, né? Então estou com 23 anos de casa, estou em contagem regressiva para me aposentar. Então, eu vou dizer para vocês que a vida está de uma visão deliciosa, né? Na perspectiva de saber que é muito bom saber que eu posso compartilhar essas histórias, né, e contar. Então, quando eu conto essa história de Nossa Senhora do Pilar não querer ser francesa, eu aproveito para contar sobre a invasão napoleônica na Espanha, que acaba também interferindo, né, na família real portuguesa, que acabam vindo para o Brasil.
Então, todas essas relações. Sou professora de língua, eu estudei na universidade, fui colega da Nilceia, não fui aluna da Isabel, né, não deu tempo, mas eu fiz aula com as colegas da Isabel, que depois vieram a ser minhas colegas, né, e foi uma experiência bastante interessante. Eu desejo que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês aproveitem esse espaço da universidade. Eu quero que vocês entendam que vocês têm uma oportunidade ímpar, né, de conhecer pessoas com conhecimentos diferenciados, com experiências diferenciadas, né, conhecendo um pouquinho de cada lugar por onde a gente já estudou, passou, conheceu, e que a gente compartilha com vocês. Vocês não pagam os créditos, então aproveitem, façam mais optativas, curtam muito. Desculpa o ruído, mas a minha companheira de 4 patas está participando, né? Vocês devem estar escutando o barulhinho aí de fundo. Ela está mordendo uma garrafa. Ela tem 3 meses, então, né, bebê já viu. E, Milka, poderias parar-te um momento? Os cachorros aqui em casa falam espanhol, né? A gente ensina para eles. Uma vez veio um eletricista aqui em casa e aí eu fui prender o cachorro anterior e daí ele virou para mim e falou assim: se o cachorro é argentino? Não, ele é brasileiro. Ah, eu pensei que ele era argentino. Né? Então, vou dizer para vocês que em casa, cachorro e criança, todo mundo tem que falar espanhol, não tem escapatória. Desejo realmente que vocês aproveitem. Quero dizer para vocês que todos os professores eles têm horário de atendimento. Então, significa que a gente pode conversar sobre as disciplinas, sobre o que vocês podem ter, o que é interessante, o que vocês gostam. Né? A Isabel vai falar depois também de iniciação científica. Né? Então, se vocês têm projetos, se vocês querem pesquisar alguma coisa, o que vocês têm vontade, todos os professores, todos estamos à disposição. É isso, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Regina, obrigada. Como a gente está fazendo por ordem de chegada na casa, Glenda, você está por aí? Eu acho que a Glenda... Eu não vi a Glenda. Acho que a Glenda não veio. A Glenda não conseguiu. Ué, eu acho que ela está esperando. Nem a Josele? Também a não Josele, pôde. eu acho que não vai vir. Carla, então vai. Vai você, por favor. Então, bom dia, gente. Bem-vindos, alunos. Eu não sou a mais nova da equipe, mas eu sou a novata. Então, alguma coisa muito boa a gente se sentir novinha. Eu estou chegando também, eu sou meio caloura, como você. Esse vai ser meu 2º semestre de UFR. Mas, apesar disso, eu tenho 20 anos já de ensino superior na área do espanhol, como hispanista. Já dei aula de língua, já dei aula de ensino de língua espanhola, mas eu sou especialista em literatura hispânica, como a Isabel. E antes de vir para a Federal do Paraná, eu estava na Federal de Uberlândia, eu sou mineirinha. A Regina gosta de contar causos, mas a mineirinha sou eu. Eu também gosto de contar causos muito, por isso que eu escolhi a literatura. Gosto de contar e de ouvir. E eu fiquei na Federal de Uberlândia 7 anos, mas os 7 anos querendo muito trocar com o Rodrigo, que era o professor que estava na Federal do Paraná. E, finalmente, depois de muito tempo pedindo para trocar, ele aceitou, porque ele queria voltar para Minas, e eu queria uma universidade maior, que me desse mais oportunidades de crescer. Então, finalmente, eu estou muito feliz. Só não estou mais feliz porque, com a pandemia, eu ainda não pude me mudar para Curitiba. Estou esperando tomar a 2ª dose da AstraZeneca. Então, logo, logo eu vou poder fazer essa mudança. E vou ficar mais feliz quando a gente começar a trabalhar presencialmente, né? Obviamente, porque eu sempre fui apaixonada por ensino, sempre quis ser professora, adoro convívio com aluno, com os colegas, adoro sala dos professores, adoro sala de aula, adoro gabinete, sou igual a Regina, a aula acaba, eu continuo conversando com o aluno, vou tomar café, fico no elevador. Quando eu dava aula de ensino básico, eu não tinha recreio, porque não tinha descanso no recreio, porque eu continuava conversando com o aluno.
gosto muito disso, é minha vida. Já fiz pesquisas com material didático de ensino de língua espanhola, é uma paixão que eu tenho também. Ultimamente eu não tenho trabalhado muito com isso, mas pretendo retomar com as disciplinas optativas. Era uma tristeza que eu tinha na Federal de Uberlândia, porque lá o professor não tem oportunidade de dar aula em disciplina optativa. Então eu quero retomar isso, porque é uma paixão que eu tenho, material didático de língua espanhola. E ultimamente eu tenho pesquisado muito o humanismo espanhol, a filosofia humanista espanhola e as influências dela na literatura hispânica contemporânea. Então, quando vocês começarem a perceber que tem mais paixão pela literatura, e esse diálogo com a filosofia é mais o que eu tenho pesquisado ultimamente, e depois vocês vão ter essa oportunidade de ter contato com nossos projetos de pesquisa, né, ao longo do curso. Assim como a Isabel, vocês vão ter mais contato comigo, acredito, a não ser que... porque aqui também tem isso, a gente assume disciplinas de língua, de ensino de língua, sem problema, que todo mundo gosta. Se não acontecer isso de eu assumir alguma disciplina de língua, de ensino de língua, vocês vão me encontrar mais para frente. Mas vai ser um prazer também se vocês se despertarem para a literatura antes, literatura hispânica, e quiserem fazer iniciação científica, né, nessa área. Tem a Isabel, eu, Joseli, né, que não está aqui para se apresentar porque ela está com cargo administrativo, mas vocês, ao longo do curso, vão descobrir todos esses caminhos também. E, como a Regina disse, né, tem o horário de atendimento também que nós oferecemos para vocês. Então, caminhos são muitos e orientações também para que vocês descubram o percurso que querem fazer, né? Sejam bem-vindos, aproveitem muito, e nós sempre estaremos aqui para ajudar vocês nessa caminhada que é muito linda. Muito obrigada. Carla, obrigada. Aproveitando que a Carla, né, tocou no nome da professora Maria José, e a Regina também já tinha falado, nós temos 2 colegas que também compõem o grupo de professores de espanhol e que não estão aqui hoje por 2 motivos, né, justificados. A professora Maria José, que atualmente é a pró-reitora de graduação, né, vocês vão ouvir falar bastante o nome dela, porque é ela que organiza toda essa função da entrada dos alunos, do vestibular, né, que organiza realmente como funcionam as graduações na universidade, e o professor Francisco Calvo, que nesse momento está em licença e deve voltar no ano que vem, certo? Então, eles também trabalham com a gente. Dos que estamos, Glenda, por favor, você pode se apresentar? Bom dia, pessoal. Sim, posso me apresentar. Desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu achei que estavam todos vendo a transmissão lá da reitoria, e eu estava assistindo, ainda não tinha terminado, então achei que terminava lá e depois a gente vinha para cá, né? Mas, pelo jeito, eu me enganei um pouquinho. Então, queria dar as boas-vindas a todos e todas, né? Todos os estudantes, todas as estudantes que estão chegando agora. Espero que vocês sejam todos muito bem recebidos no curso, né? Certamente estamos aqui à disposição, o corpo docente em geral, né? Não só eu, mas todas as colegas, para alguma dúvida que vocês tenham. Meu nome é Glenda, não faz muitos anos que eu estou aqui na universidade, eu fui professora por muito tempo no ensino básico, né? Em um instituto federal, quase 10 anos. Aqui na UFPR estou há 2 anos e um pouquinho, ainda aprendendo bastante, então me considero um pouco caloura também, mas já consegui me afinar bastante com o curso, com os colegas, com os alunos. Eu trabalho mais com as disciplinas de língua, na verdade a minha área é linguística aplicada, né? Então, linguística aplicada, e também pesquiso bastante sobre políticas linguísticas, que talvez agora possa parecer um nome estranho para vocês, mas de repente, futuramente, né, a gente trabalhando juntos, vocês consigam compreender um pouquinho melhor.
Não sei o que mais que eu poderia dizer, acho que eu vou tá trabalhando, vou ser uma das professoras que vai estar dando Língua 1, assim como a professora Regina, a professora Edna, provavelmente, e, bom, fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Brenda, obrigada. Vou passar a palavra, então, agora para a Elisenda, por favor. Olá a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Elisenda, eu sou espanhola, da cidade de Barcelona. Minha relação com o FPR é recente, faz 1 ano e uns poucos meses que eu estou dentro dela, através de uns programas do governo da Espanha, do meu país, do Ministério dos Assuntos Exteriores, chamado AECID. Seria como um tipo de cooperação internacional no exterior, na área da educação, em concreto de fortalecer a língua e a cultura espanholas fora delas. E, bom, eu sou formada em letras, português e espanhol pela Universidade de Barcelona, na minha cidade natal. Tenho um mestrado em ensino de espanhol como língua estrangeira. Então, minha especialidade atualmente é as metodologias, não? O ensino de espanhol como língua estrangeira, e dentro dela, meu interesse está na lexicografia e na lexicologia. De fato, o meu trabalho final de mestrado foi relacionado com os aprendizes brasileiros de espanhol como língua estrangeira, enquanto ao desenvolvimento da competência léxico-semântica. Então, eu gosto da pedagogia do léxico espanhol e interessar nesses processos psicolinguísticos, não? Da linguística aplicada que estão dentro dela. Meu correio eletrônico institucional vou colocar aqui e agora mesmo, e as disciplinas que eu vou ofertar esse trimestre vão ser de língua, língua 2 e língua 4. E qualquer coisa, estou disponível pelos meios eletrônicos por enquanto. Bem-vindos a todos e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Elisenda. E agora, pessoal, a gente queria apresentar, né, pedir para que ela se apresente para vocês, a professora Edna, que está chegando. A professora Edna é professora substituta, eu digo está chegando porque o processo de contratação dela está se efetivando, usando, né, esse modo que a gente adora, né? Ela vem substituir a vaga da professora Josélia, né? Enquanto a professora Josélia está afastada. Então, Edna, bem-vinda você também, né? Primeira vez que ela se reúne também com um grupo de espanhol, todo mundo. E, por favor, faça a sua apresentação. Bom dia, obrigada, Nilceia. Bom dia a todas e todos que estão na sala. Eu quero dar as boas-vindas para vocês e me apresentar brevemente. Bom, meu nome é Edna, como a professora Nilceia já apresentou. Eu estou chegando agora, trabalho nesse momento na Unespar, na Universidade Estadual do Paraná. Meu contrato está encerrando aqui e eu já estou chegando aí junto com vocês. Então, eu sou professora já de espanhol há 10 anos, desde a graduação. Eu trabalhava no Centro de Línguas da universidade, onde eu me formei, na minha cidade, que é Ponta Grossa, não sei se vocês conhecem. Estudei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, na UEPG. Fiz a minha graduação lá em Letras Português e Espanhol, e em seguida fiz o meu mestrado também em Estudos da Linguagem, na mesma universidade. E desde então eu tenho trabalhado em cursos de línguas, na educação básica, na Secretaria de Educação, Ensino Fundamental e Médio. Trabalhei no ensino superior também por alguns anos, trabalhei antes daqui da universidade. Trabalhei no Instituto Federal, a Glenda falou que acho que foi professora do Instituto Federal também por um bom tempo. Eu trabalhei também no Instituto Federal. Para quem não sabe, é uma instituição que oferece ensino técnico, profissionalizante, junto com o médio, ensino superior e pós-graduação também. Então, atuei nessas instituições todas. E atualmente estou aqui na Unespar, desenvolvo projeto de pesquisa aqui, de extensão, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês os frutos dessas reflexões nas nossas aulas. Eu vou trabalhar provavelmente com língua com vocês, língua espanhola, e outras disciplinas também que a gente vai encaixar.
E, enfim, espero poder compartilhar com vocês boas reflexões acerca dessa Latinoamérica tão rica e tão diversa dentro do curso de espanhol, que às vezes as pesquisas já nos mostram que poucas vezes é debatida, né? Esse outro lado da América Latina. A gente tem vários lados, e eu gostaria de trazer para vocês essa diversidade latino-americana através das nossas aulas. E vocês que estão chegando agora, eu queria deixar um recado, porque sempre que eu vou para uma aula inaugural, eu me identifico muito com os alunos, porque o curso de letras no Brasil é um curso que os alunos chegam muitas vezes sem saber muito bem o que eles estão fazendo ali, sem grandes expectativas, tentando entender, tentando mapear a área e tentando entender. E quando a gente chega no curso de letras, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes os alunos chegam de paraquedas. E eu queria dizer para vocês que não se preocupem, que deem tempo para o pouso, porque vocês vão ter muita contribuição de todo o corpo docente, de tudo que vocês vão estudar, de tudo que vocês vão ver durante a graduação. E com certeza vocês vão ter muitas possibilidades de sair fazendo grandes voos com as próprias asas. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindas a esse curso, espero contribuir bastante com a trajetória de vocês. Então, estou nesse processo de contratação ainda, a partir da próxima semana, a gente já vai conseguir conversar direitinho nas nossas aulas e aprofundar essa conversa. É isso. Edna, obrigada. Então, pessoal, essas somos nós, né? E nessa diversidade, né, que a Edna falou, de um espanhol, ou de um castelhano, ou de uma língua que é de muitos, né? E que são muitas. Então, são muitas discussões que a gente pode fazer nesse nosso âmbito do espanhol, né? Deixando de lado toda a questão que vocês conversaram agora há pouco com os colegas do português, do bacharelado, enfim, né? Agora dizer, só nesse pequeno micromundo chamado curso de espanhol, a gente tem universos, né? E acho que essa é a grande riqueza do nosso curso, né? E o grande maravilhamento, assim, do nosso curso. Tantas e tantas possibilidades que a gente tem. Eu sei que eles tinham dado para a gente, pessoal, até 11h15, né? Mas vocês viram que a gente ia falar dele e tudo mais, então vou tentar falar o mais breve possível algumas coisas. As colegas também têm alguns recados, mas eu gostaria que vocês tivessem um tempo para perguntas também, tá? Então, vamos lá. Em 2020, esse ano que mudou tudo na vida de todos, né? A gente também teve uma mudança bem grande no nosso curso. Nós passamos por uma reforma curricular que foi pedida pelo Ministério da Educação, né? A gente precisava ampliar o número de horas de formação nas disciplinas de educação, então a gente aproveitou e fez uma grande revisita ao curso que a gente tinha anterior, buscando, né, então, sempre melhorar coisas que tinham ficado pelo caminho e tudo mais, né. Nós, da área de espanhol, entendemos que o trabalho com o português é um trabalho interessante, né, na formação dos nossos alunos, por isso vocês estão em uma licenciatura que antigamente a gente chamava licenciatura dupla, né? Vocês serão graduados em português e em espanhol, porque a gente acha esse diálogo muito importante. E o curso ganhou algumas características novas, né? Que a Isabel já começou contando para vocês. Então, duas coisas nos preocupavam com professores da especificidade de espanhol. Uma delas era o número de horas que a gente tinha disponível para a formação linguística de vocês. Então, a gente teve um aumento na carga horária de língua. Então, todas as disciplinas de língua espanhola que vocês vão cursar, da 1 até a 6, né, vão ser disciplinas de 90 horas. Porque a gente realmente gostaria que vocês tivessem uma formação linguística bastante sólida, né, para ter uma segurança no uso da língua, depois quando vocês forem atuar nas diversas frentes que vocês vão poder atuar como formadas em letras espanhol, né? De novo, estou falando hoje aqui da especificidade do espanhol, tá? Então, a gente teve uma ampliação no número de horas das aulas de língua e
uma mudança na compreensão de como ensinar as literaturas hispânicas, né? Então, se antes a gente tinha uma visão mais tradicional, separado que era a literatura espanhola, da literatura latino-americana, muito cronológica, marcada em nomes de alguns autores, né? Os professores que organizaram a reforma, a Abel, o Rodrigo e a Josélie principalmente, né, trabalharam de modo que a gente tivesse agora disciplinas de literatura que são hispânicas. Então, simultaneamente, a gente vai estar conversando com os dois universos, né? De um lado do oceano e do outro lado do oceano. Isso também moderniza a nossa perspectiva de compreensão literária e tudo mais, né? Ó, a Bel tem adendos. Vamos lá, Bel. Não, eu achei interessante comentar que, além de reunir as diversas literaturas em língua espanhola, a abordagem também mudou, que já não é historicista, né, linear, mas é temática. Então, a gente, em vez de reunir separadamente esse conteúdo programático, a gente, ou seja, em vez de separar o conteúdo programático, a gente reuniu e aumentou ao longo do currículo, porque antes ficava sempre no terceiro, do terceiro ao quinto, se não me engano, né, do terceiro ao sexto. As literaturas reuniam sempre no terceiro, quarto, quinto e sexto semestres. Todas as literaturas do curso todo, inclusive do português. Então, era muita sobrecarga. A gente espalhou, começa já agora no terceiro e vai até o final, se não me engano, né? Já não lembro mais direito. Mas, então, ele fica uma carga horária mais condensada e, ao mesmo tempo, também mais abrangente, né? Dando uma liberdade maior para a gente trabalhar esse conteúdo. Era só isso. Isso, é isso que a Bel falou, é importante, porque também a gente fazia um corte, né? Os alunos tinham um tempo de aula de língua, paravam de estudar língua, estudavam literatura, paravam de estudar literatura e voltavam para a língua. Agora, tirando esse primeiro ano, que é um ano que a gente acha que, né, que precisa dar um insumo linguístico para que vocês possam chegar às literaturas, a partir do segundo ano, as duas coisas vão concomitantes, né? Vocês continuam tendo aula de língua, então não fica aquele parênteses, né, sem aula de língua, e também já iniciam com as literaturas um pouco antes, diluindo, como disse a Bel, né, ao longo de todo o curso, o que dá, assim, uma fluidez mais bacana para o curso. E, então, vocês, né, vão poder realmente... A grande divisão das disciplinas é essa, língua e literatura. Mas nós também oferecemos muitas disciplinas optativas, né? Cada professor geralmente oferta disciplinas optativas que tenham a relação com as suas áreas de pesquisa, com suas áreas de interesse, com algum elemento que vocês, como alunos, nos peçam, né? Então, por exemplo, vai chegando o final do semestre e vocês notam, por exemplo, que gostariam de trabalhar um pouco mais a parte oral. Vocês solicitam, né, para a gente a abertura de uma optativa oral. Não, a gente percebeu que queria trabalhar melhor a parte escrita. Vocês fazem a solicitação, a gente tenta atender a solicitação de abrir disciplinas também do interesse de vocês, certo? E nesse elenco de disciplinas optativas é a parte diversa do curso, né? O que o Maurício falava na sessão anterior para vocês, é a parte em que vocês podem ir pelos gostos e ir descobrindo, né? Descobrindo universos diferentes, assim, e compondo a variedade do currículo de vocês, o que é muito bacana também. Tá? E aí, isso que eu disse também, houve um acréscimo nas horas de formação para a docência, e os professores que trabalham com a formação para a docência são os professores do setor de educação. Especialmente trabalham com a gente diretamente, né, a professora Fernanda Veloso e o professor Rafael Bezerra, que é professor de didática de letras, e a professora Fernanda Veloso de metodologia e prática, né. Então, com eles vocês vão encontrar também, a educação começou a aparecer muito antes no currículo, antes ela ficava lá no final, agora ela já desde o começo aparece, pensando numa formação de professores desde o início do curso, né? Então, vocês vão encontrar professores dos departamentos de educação, dos vários departamentos de educação também. Certo? Bom,
Tirando essa parte organizacional, as colegas também falaram que nós temos uma coisa chamada horário de atendimento. Quando nós estávamos na reitoria, e assim que a gente volte, né, é um horário que a gente fala horário de gabinete, porque lá a gente tem as nossas salas e lá a gente recebe vocês para atendimento. Estamos impossibilitados, todos sabemos, nesse momento de fazer isso, então, os atendimentos têm sido feitos com marcação por e-mail, né? Você quer conversar com uma professora, você tem interesse, você tem uma dúvida, manda um e-mail para a professora e marca um horário que ela vai te atender, né? Para uma conversa. Nós, né, conforme o nosso trabalho, temos o dever de fazer isso, né? Também vai ser implantado na nossa reforma curricular, ainda não foi, porque isso é implantado através da coordenação, um sistema de tutoria, de acompanhamento de vocês. Então, possivelmente, vocês vão receber a notícia de que uma de nós será a professora interlocutora, né? Aquela que, quando você tiver uma dúvida, um dilema existencial, é que você vai recorrer, tá? Mas isso está se organizando no curso ainda, não está implementado. No mais, a gente tem um curso que oferece muitas coisas para a gente, né? A Bel vai contar para a gente um pouquinho sobre a iniciação científica, a Glenda vai falar um pouquinho para nós sobre o Selim. Quem estuda, né, no curso de letras tem a possibilidade de se inserir em vários projetos, sejam projetos de extensão, sejam projetos de pesquisa, né? E conhecendo mais o curso. Então, a gente hoje vai falar muito rapidamente para vocês dessas possibilidades. Vocês já ouviram as outras, né? E também vai ter outras falas com o centro acadêmico que vai apresentar para vocês o PBMIH e outros lugares que vocês podem atuar. A gente vai falar diretamente das atuações correspondentes à formação em espanhol, tá bom? Então, Bel, você quer começar falando da iniciação científica? Posso começar. A iniciação científica é um programa da PRPPG, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação daqui da universidade, e ela geralmente tem bolsa, né, um programa que você desenvolve ao longo de um ano com a intenção de desenvolver a habilidade da pesquisa científica nos estudantes de graduação, que também se estende ao ensino médio, inclusive, né? E aí promover o método, né, o conhecimento, a prática, mais do que o conhecimento por consequência da prática, né? A prática da metodologia de pesquisa científica, a criatividade, né? A pesquisa dentro do campo que vocês têm interesse, né? Então, a escolha da pesquisa a qual o aluno vai se vincular fica a seu cargo, ele escolhe o professor e o professor propõe um plano de trabalho para esse estudante, né, dentro do prazo correto, né, do prazo regimental, digamos, estabelecido pela PRPPG. Normalmente, esse prazo vai de agosto de um ano até julho do ano seguinte, né, então, já no primeiro semestre, digamos, né, em agosto, o trabalho começa da iniciação científica. No primeiro semestre, ao longo do primeiro semestre, então, é onde os professores definem os planos de trabalho, inscrevem os alunos interessados no programa, né, e se implementam todos os aspectos burocráticos para que esses alunos possam ter o registro, então, desse trabalho de pesquisa, que vale muito para o seu currículo. Acho que vale a pena falar sobre isso, né? Ele tem um peso grande para o currículo, para a formação também, e provavelmente se o aluno pretende continuar posteriormente à graduação, pretende continuar o trabalho de pesquisa em um curso de pós-graduação, por exemplo, ele tem uma pontuação muito significativa na hora da avaliação do currículo dos candidatos à pós-graduação, que talvez nem seja preocupação de vocês nesse momento, né? Mas é só para conhecimento, os alunos que escolhem fazer a iniciação científica, de certa forma, eles abrem um caminho para se tornar pesquisadores posteriormente, né?
E esse é um dos objetivos da iniciação científica também, que seria a formação de novos pesquisadores, né? E a integração entre professores e alunos, graduação e pós-graduação, né? Ao final desse período de pesquisa, a partir daquele plano de trabalho estabelecido pelo professor, o aluno vai apresentar, então, o resultado do seu trabalho em um evento, né, que é o CIEP, né? Então, ele vai apresentar um trabalho de 15 minutos, né, e um painel com os resultados da sua pesquisa, né? Isso é a única exigência, né, fora o cumprimento dos prazos e etc., mas o objetivo é apresentar esse resultado para a comunidade, né? Então, acho que é basicamente isso, né? Já é o suficiente, e aí seria importante que os alunos interessados posteriormente em desenvolver a iniciação científica procurem os professores, né? Os professores das disciplinas ou das áreas, que eles também se interessem ou se informem a respeito dos projetos de pesquisa dos seus professores, porque isso se torna mais fácil, né, para que haja essa integração, então, entre aluno e professor. Isso com antecipação e ficar atento aos prazos, né? É um programa institucional de iniciação científica, se chama PIBIC, né? A sigla da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Obrigada, Bel. E o irmão do PIBIC é o PIBID, né? Um é iniciação científica e o outro é iniciação à docência. Então, o programa PIBID é para aquelas pessoas que queiram ter experiência em sala de aula, na formação da licenciatura ao longo do curso, né? O PIBID acontece nos primeiros anos e depois existe o programa Residência Pedagógica, que seria uma continuidade desse PIBID, né? Então, só fazendo rapidamente um contraste, o que a Bel falou, um é para pesquisa científica, né, teórica e tudo mais, e o PIBID é para a prática docente. Obviamente se discute teoria, metodologia, né, nossa prática toda é feita, apoiada na pesquisa. No entanto, assim como na iniciação científica também tem a questão prática, né? Então, são complementares, né? Não tem como separar um do outro. Exatamente. E, geralmente, né, os dois programas são contemplados com bolsas para os participantes, certo? Glenda, por favor, você pode falar do Selim? Bom, então, sobre o Selim, né? O Selim é o Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade, tá? Esse Centro de Línguas, na verdade, é um grande projeto de extensão. Eu vi que a professora Edna falou antes que ela participou, né? Começou a dar aula lá nos Centros de Línguas da Universidade, quando ela estava na graduação ainda. Acredito que tenha sido a realidade de muitas de nós, eu também, na universidade em que eu me formei, né? Comecei, eu acho que eu estava lá no 4º semestre, mais ou menos, e o que acontece, né, nesse centro? Os alunos começam as suas primeiras experiências docentes, né? Eles entram em sala de aula para ensinar a língua respectiva. Então, no caso de vocês, do nosso curso aqui, o que nos cabe seria a língua espanhola, né? E os alunos são alunos da comunidade externa e interna à universidade. Então, podem ser alunos universitários de outros cursos ou qualquer pessoa, né, que queira se matricular. Claro, para os alunos participarem como professores, eles precisam passar por um teste seletivo. Então, existem bancas, acredito que elas vão ocorrer anualmente ou talvez a cada 2 anos, isso não está bem definido ainda, porque o Selim vem passando por uma série de transformações, uma reestruturação ultimamente no seu funcionamento, mas o aluno se inscreve, né? Claro que tem que ter um certo tempo já de estudo de língua. No momento a gente está pedindo pelo menos 2 semestres, né, para começar no nível 1, no ensino de nível 1, mas então ele faz a seleção, se for selecionado, depois ele é encaixado em alguma das turmas. Obviamente, nesse processo de seleção não é só o nível de língua que importa, mas também importa o fato de ele ter participado de outros projetos, como esses que a Isabel e a Nilce estavam falando agora. Então, se é um aluno que já fez projeto de pesquisa, que já participou de um projeto de ensino, um PIBID, por exemplo, até os de ensino, nesse caso, como a atividade fim ali do Selim é ensino, né?
os projetos de ensino são mais valorizados, então, quanto mais vocês conseguirem participar aqui e ali de diferentes projetos, tudo isso vai somando para que vocês possam ter mais oportunidades no futuro em qualquer um dos campos, né? Então, acho que um conselho que todas nós daríamos aqui para vocês seria esse, não se ater somente às disciplinas curriculares, aquilo que está ali no currículo, que é o regular, né? Fazer as disciplinas e esquecer do resto. A formação de um bom professor não se dá só na sala de aula, não se dá só participando das aulas regulares. Ela se dá, talvez até, principalmente mais, com todas essas atividades que a gente pode fazer além do estritamente curricular. Então, vocês têm essas várias oportunidades, iniciação científica, PIBID, não sei se tem licenciário, enfim, mas existem um monte de programas e o Selim é um deles, né? Participar do Selim, segundo relatos dos próprios estudantes, é uma forma de eles se prepararem bem para estarem numa sala de aula como professores de língua depois, né? Então, fica o convite, se vocês quiserem ir se informando, se integrando, também podem me mandar mensagem, a gente vai conversando sobre isso. Acho que é isso, Marcelo. Obrigada, Glênia. No currículo, a gente também precisa cumprir um número de horas que se chamam horas formativas, né? Nessas horas formativas, esses projetos contam e também contam a participação em eventos de extensão. Os professores também propõem, ao longo desse, né, do ano, eventos que aparecem divulgados. Então, é bem importante vocês acompanharem as redes sociais da coordenação do curso de letras, do Letras Espanhol, né, e vocês vão recebendo todas as notícias dos eventos que vão acontecendo, de modo que vocês também vão tendo essas outras possibilidades, essas outras aberturas de acompanhar eventos e, como disseram os colegas, ir ampliando os horizontes, né, das nossas atuações possíveis, certo? A professora Isabel está lembrando e que hoje começa, por exemplo, o 20º Encontro dos Professores de Língua Espanhola do Paraná, que é um evento totalmente voltado, né, para quem trabalha com a língua espanhola. E, então, ficar sempre atento a esses encontros. Eu preciso dar para vocês duas notícias também assim, de ordem burocrática, né? A primeira delas é a seguinte. Bom, estou começando, né, aqui na graduação em Letras Português e Espanhol, mas eu já tive experiência de aprender espanhol antes. Eu posso fazer uma prova de nivelamento? Pode, né? Mas vamos conversar em que condições isso pode ser feito, né? A gente recomenda que o aluno que se apresente para a prova de nivelamento seja aquele que tenha um estudo assim, robusto da língua, né? Assim, antes de entrar na graduação. Quando eu falo robusto, o que eu estou falando? A gente, às vezes, tem aula de espanhol no ensino médio 1 ou 2 anos, né? No entanto, esse conteúdo que a gente estudou no ensino médio, embora vá nos valer como conteúdo para que a gente se sinta mais confortável com o conhecimento da língua, ele não é suficiente para dar conta dos conteúdos que a gente estuda nessas primeiras 90 horas de língua, né? Porque mais do que, ou não apenas a gente aprende a língua, a gente aprende muitas outras coisas. A gente aprende questões de cultura, como dar aula, né? Porque a gente está fazendo uma formação em licenciatura. Então, vocês têm a possibilidade de fazer o teste de nivelamento, mas o nosso convite é que vocês pensem sempre muito bem se vale a pena fazer esse teste, né? Vale para quem, como eu disse, tem um conhecimento já intermediário de língua, enfim. Se a gente tem um nível inicial, eu acho que todas as colegas concordam comigo, vale muito a pena começar. Primeiro, porque você se mantém periodizado, não fica aquela jato a grade com dente, encaixa aqui, encaixa lá, né? E vocês vão acompanhando como se faz esse processo de um ensino de uma língua estrangeira também, né? Nós começamos do básico, né? No ensino básico da língua, até chegar ao nível intermediário alto, mas, então, vocês, além de aprender a língua, podem ir acompanhando como esse processo é feito didaticamente, o que é muito interessante, tá? Agora, não,
Domino, já sei, quero fazer o teste de nivelamento. Como vai funcionar? A coordenação do curso vai abrir um Google Forms, Docs, enfim, e mandar para vocês, para que todos aqueles que queiram, né, se candidatar ao teste de nivelamento, o façam. A nossa prova vai ser na próxima sexta-feira, que é dia 23, é isso? Deixa eu só conferir, dia 24, desculpe. Dia 24, às 9h30 da manhã. E a gente vai entrar em contato com as pessoas que se inscreverem, né, para passar todas as indicações que sejam necessárias, tá? Esperando que a coordenação nos encaminhe os inscritos e tudo mais. Isso significa que a gente também vai precisar reorganizar o início das aulas de língua 1, né? As aulas de língua 1, nesse momento, estão a cargo da professora Regina, da professora Glenda e da professora Edna. Só que nós não temos ainda o nome de vocês nas listas, para a gente saber quem está com qual professora, quantos alunos vão fazer nivelamento. Então, essa primeira semana é uma semana que a gente tem que ter um pouquinho de paciência e estar atento às notícias, tá? Então, o que eu pediria para vocês é o seguinte: fiquem atentos, as professoras de língua vão fazer contato, dependendo como for a questão do teste de nivelamento, elas já vão ter com vocês um encontro da aula de língua 1 na sexta-feira. Vocês têm previsto o encontro síncrono de língua 1, salvo a professora Edna, que ainda não assumiu as turmas, então ela não pode, mas a professora Regina e a professora Glenda, dependendo de como for a organização do teste de nivelamento, talvez já chamem vocês para o primeiro encontro, tá? São as professoras que vão fazer esse contato conforme os alunos da turma, certo? Para ir apresentando a disciplina, enfim, para fazer os encaminhamentos delas para as disciplinas. Como eu disse, infelizmente, a gente está nessa posição em que não pode dizer para vocês uma coisa muito definitiva de quem está na turma de quem, como vai ser esse início, porque a gente não tem os diários de classe consolidados ainda. Esperamos que isso aconteça até amanhã, e aí a gente se coloca em contato com vocês, tá bem? Como já são 11h33, vamos deixar uns 10 minutinhos para perguntas de vocês, porque também vocês vão ter a chance de conhecer o curso à medida que a gente vai vivendo o curso, né? Hoje a gente fala muito, mas na hora que vocês forem vivendo o dia a dia do curso, vocês vão conhecendo um pouquinho mais. Então, está aberto para perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, se sinta à vontade. Esse momento também é ótimo, com a Isabel, que fica em silêncio constrangedor, mas a Gabriele quer falar. Gabriele, fala lá. Isso. Eu ia perguntar sobre a questão das aulas, porque como é essa semana de recepção e tudo mais, a gente não recebeu acesso ao SIGA, ainda a gente não sabe se tem que entrar em contato com o professor, mas você já respondeu isso, né? Fica a critério do professor daí, né? Falar se quer ter um primeiro encontro nessa semana. Isso. Para essa semana, ou por exemplo, isso também é outra coisa importante. As disciplinas optativas, vocês vão poder se inscrever hoje e amanhã. Então, nós só vamos saber quais são os nossos alunos de optativa a partir de quarta-feira, né? Então, os professores também vão se colocar em contato para dizer como começam, por que plataforma, que dia, só a partir de quarta-feira, né? Quando a gente tiver essa relação dos alunos. Fiquem tranquilos que as professoras vão fazer contato, tá? Cada professora entra em contato dizendo qual a plataforma que ela vai usar, que dia vai ser o encontro, para vocês não ficarem perdidos, tá? Tá bom, então, obrigada. Imagina, bem-vinda, Gabriele. E a Amanda pergunta ali no chat, quando um aluno pode começar a iniciação científica? A princípio, Amanda, não tem determinação de quando, né? Por exemplo, você vê que a professora Glenda trabalha com um tema que te interessa, né? Você conheceu ela na aula, você demonstrou seu interesse para ela que vai te dizer, mais ou menos, se você consegue ou não acompanhar
as discussões que ela vai fazer no grupo de pesquisa dela, certo? Então, como a Bel destacou, é muito importante esse contato com o professor, você saber qual é o projeto de pesquisa dele, se ele, né, poderia te receber, porque você pode começar, por exemplo, como um bolsista em iniciação científica voluntário, passar um ano para entender como, né, funciona, e no seguinte tentar a bolsa, né, para ver como que funciona. Então, não, a priori não existe um período determinado para iniciar. A professora Glenda quer fazer um comentário. Gente, lembrei de uma coisa bem importante agora. No mundo universitário, o nosso canal de comunicação são os e-mails, tá? Muitas vezes os alunos não estão acostumados, ou estão muito acostumados a usar as mensagens instantâneas, enfim, né? Às vezes entram muito jovens e esse público mais jovem não lida muito com e-mail. Mas o canal oficial institucional de comunicação com os alunos são os e-mails. Então, vou fazer um pedido em nome de todas nós aqui, que vocês fiquem atentos sempre aos e-mails, que abram as caixas de e-mail pelo menos uma vez por dia, tá? Isso porque minha experiência prévia com os outros alunos me faz dar esse alerta para vocês. Eles não tinham costume, e aí acabavam perdendo informações, perdendo prazos, etc. Tem que olhar o e-mail todos os dias, uma vez por dia pelo menos, tá? Aí, bom, tem alguns professores que fazem grupos depois com os alunos e tal, não é o meu caso, não faço grupo de WhatsApp, não gosto, tá? Mas, assim, aí é depois, já dentro das disciplinas, ou como quer que seja. Mas, independentemente das disciplinas, outras informações da universidade, tudo vem através do e-mail. Então, é importante que vocês, assim, diariamente consultem o e-mail e vejam o que está acontecendo ali, tá? Era só esse comentário que eu queria fazer. Ótimo, Glenda, obrigada, é importante, né? Então, quando eu digo fiquem atentos, é nesse sentido. Nosso canal oficial de comunicação são os e-mails, e quando comecem as disciplinas, se algum professor se sentir mais à vontade de criar grupos, etc., fica a cargo do grupo, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Acho que não, por enquanto. Bom, então eu reforço o nosso pedido de que vocês, principalmente essa semana, se mantenham atentos, né? Atentas aos seus e-mails, principalmente porque todos, né, vamos ou começar as aulas de língua 1 ou fazer o teste de nivelamento, então é importante ficar atento aí com as comunicações. E desejamos que vocês aproveitem muito, né, o curso. Nós estamos ansiosas por poder recepcioná-las presencialmente lá no nosso Dom Pedro I, que é o lugar que a gente sempre está, e gosta de estar, né? A reitoria é um lugar muito especial para quem passa por lá. Então, a gente espera que vocês gostem de lá tanto quanto a gente gosta. Tem uma pergunta da Ilsen, né, que é sobre as disciplinas de português. Neste caso, eu vou pedir para que vocês procurem os professores do português, né, porque eles vão poder responder melhor sobre os horários, inícios e tudo mais, certo? Bom, então, em nome da nossa equipe de espanhol, eu passo a palavra para as meninas. O nosso muito obrigada por esse tempo dessa manhã e pelos anos que estão por vir. Bem-vindos. Meninas, com Obrigada. vocês. Alguém quer complementar alguma coisa e a gente se despede. Eu poderia falar também, agradecer pela presença, desejando que sejam anos felizes, né? Geralmente é uma experiência muito gratificante na universidade e isso marca a vida da gente, né? Então, eu acho que vai ser muito importante para vocês. Podem contar conosco, caso precisem, né? Eu acho que é bem importante sempre saber disso e reforçar também esse vínculo. E volto aqui a reforçar o convite. Hoje começa o 20º encontro de professores de língua espanhola do Paraná. Eu estou coordenando, né?
e a gente está aqui nessa loucura de organização, na expectativa de que dê tudo certo, né, que não falhe nada do que a gente prevê, e convido vocês às atividades abertas ao público, para quem não se inscreveu, porque não dá mais tempo para se inscrever, mas vocês podem assistir às palestras. Eu deixei os links aqui já, a palestra da professora Maite, hoje, deixa eu ver aqui, só reforçando, a construção de currículos plurilingües na escola brasileira em torno de possíveis projeções e lugares, hoje às 19h, né? A abertura é 18h30, com atividade cultural. Na quarta, às 15h, uma palestra de ensino de literaturas hispânicas, além das aulas de espanhol, com a professora Raquel Ortega, da Universidade Estadual de Santa Catarina, e na sexta, palestra de encerramento, também às 19h, por uma enseñanza socioculturalmente contextualizada da língua espanhola, com o professor Hugo Retamar da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, essas são abertas e vão ser transmitidas pelo YouTube, tá? Então, vai ser uma alegria contar com a participação de vocês. Gente, obrigada. Bem-vindos mais uma vez. E a gente se fala em breve. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns, calouros. Bem-vindos. Obrigada, tchau, tchau. Bem-vindas, gracias. Adiós. Tchau, adiós. Hasta